E se você pudesse saber o que tem no seu futuro? O que você faria? O que você estaria disposto a fazer para ter certeza que o seu futuro só tem coisas boas? Tô aqui para te dizer que é possível saber o que tem no nosso futuro. E vou te explicar nesse vídeo como você pode fazer para que o seu futuro seja apenas coisa boa e como você consegue fazer isso. Vamos lá, então? Sejam muito bem-vindos, vida! Mais um dos nossos vídeos, dos nossos treinamentos, dos nossos ensinamentos, dos nossos compartilhamentos, para que a gente possa evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, evoluir como um todo. E aí a gente já entra na nossa primeira pauta, que é evolução. Para que a gente saiba o que tem no nosso futuro, a gente precisa evoluir como ser humano. Thalita, um tantão de gente fala sobre evoluir, mas o que de fato está ligado na evolução? O que de fato a gente pode fazer para dar um próximo passo, para ser uma pessoa melhor? A primeira coisa que a gente tem que estar consciente é daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Porque são esses pensamentos e esses sentimentos que vão criar o nosso amanhã. Então, se você quer saber o que tem no seu futuro, preste atenção em como você está vivendo a sua vida agora. O que você está pensando? O que você está sentindo? É o que você vai criar no seu futuro. Então, vamos lá, para a gente entender melhor. Imagine que você é uma pessoa super de bem com a vida. Tudo que acontece na sua vida, você olha para aquilo e fala, que legal, um momento para que eu possa aprender. Que legal, aconteceu isso aqui, mas olha só, eu posso aprender. Vamos dar um exemplo? Esses dias eu ouvi uma história e eu achei muito legal essa história. Era uma mulher, essa mulher, ela estava com vontade de trocar a casa. Ela queria muito trocar a casa que ela morava, ir para uma casa um pouco maior, para um lugar um pouco melhor. E aí, pouco tempo depois que ela começou a desenvolver esse sentimento de querer fazer isso, o marido dela veio a falecer. Quando o marido dela faleceu, ela ficou arrasada. Ela ficou arrasada porque ela não trabalhava. Como que ela ia viver agora se o apoio dela tinha ido embora? E aí, naquele luto, ela foi, pro velório, tava no luto. Na hora que ela tava voltando pra casa, aconteceu um acidente com ela. Ela não teve nada, a outra pessoa não teve nada, mas ela bateu o carro. Quando ela chamou a seguradora deu PT no carro dela. Agora ela tava sem o marido, ela tava sem uma proteção ali, entre aspas, sem uma proteção material, porque era o marido que supria ela das necessidades materiais. E ela estava também sem o sonho, tinha completamente perdido ali o sonho dela, que era de conseguir uma casa que ela tinha sonhado a vida inteira. E aí, o que aconteceu? Essa mulher ficou desolada, entrou em desespero, ficou muito depressiva por causa das coisas que acontecia com ela. E durante um período, isso tudo ficou dessa forma. Até que um dia ela começou a pensar que a vida pudesse ser melhor, que a vida não era só aquilo, que mesmo diante de todo o sofrimento, alguma coisa boa poderia acontecer. E ela começou então a abrir a mente dela. E aí, lembra do carro que ela tinha batido? O seguro demorou muito tempo para pagar e ela teve ali que entrar numa briga judicial e já tinha até esquecido daquilo. Quando, de repente, ela ganhou a causa do seguro. E aí, o que aconteceu? O seguro pagou um dinheiro para ela. Por ter demorado muito, o seguro acabou tendo que pagar mais. E o dinheiro que o seguro pagou para ela, deu para ela comprar a casa dos sonhos dela e ainda sobrou dinheiro para que ela conseguisse fazer ali uma renda e se manter. O que eu quero dizer com isso, gente? Que muitas vezes coisas ruins acontecem na vida da gente e a gente olha só para o lado negativo. E quando a gente se prende só no lado negativo, só atrai mais coisa negativa. A gente não consegue enxergar a movimentação do universo que está movendo as peças para trazer o que a gente quer para a gente. E aí a gente desacredita. E no caso dessa mulher, o que aconteceu foi que quando ela largou, ela deixou, ela se entregou,
ela disse, chega, eu não quero mais isso. Ela abriu espaço para receber o que já estava guardado para ela. Eu ouvi um áudio hoje e que me fez muito lembrar desse caso dessa mulher, porque falou sobre o nosso ponto de atração. É o nosso ponto de atração que determina o nosso futuro. Então, se você quer saber qual o seu futuro, preste atenção naquilo que você está pensando e sentindo, porque é esse sentimento que cria o seu ponto de atração. Como que você faz isso? Comece a pensar, você está sentindo bem? Então, você está criando coisas boas. Esse áudio que eu ouvi hoje, ele falava sobre o ponto de atração. E o que ele falava? Ele falava que quando a gente está sentindo coisas boas, se a gente pudesse ver, se a gente pudesse observar tudo que está sendo criado no nosso futuro, as coisas boas que estão sendo criadas no nosso futuro, o futuro maravilhoso que a gente está criando, a gente deixaria de pensar coisas negativas. E aí, uma pessoa que estava ali na plateia disse para a pessoa que estava, né, falando isso, falou, mas Abraham, eu tô criando isso porque eu tô sentindo isso é real. E aí ela disse para ele, sim, isso é real, eu sei que é real, eu vejo o seu futuro sendo real com tudo isso e um monte de coisas que desencadeiam, né, que esses sentimentos, esses pensamentos, esse ponto de atração desencadeia na sua vida. E se você pudesse ver quão ruins são essas coisas, você rapidamente mudaria o seu ponto de atração para criar coisas novas, para criar bem-estar. Então, mesmo que você esteja num ponto de atração negativo, num ponto de ver as coisas negativas, se esforce para ver o lado positivo daquela situação. E aí, mesmo assim, a pessoa insistiu, mas é real, eu sinto que é real, eu estou vivendo isso. E ele disse, eu sei que é real. Eu não estou dizendo que é irreal, porque o seu futuro está todo cheio disso, está todo cheio de coisas ruins. Mas se você pudesse ver o teu futuro e ver que tem coisas ruins, você não mudaria agora? E a pessoa disse, sim, eu mudaria. E aí ele disse, então mude, porque quando você muda o seu ponto de atração, que é na verdade a nossa energia, é o que a gente vibra, se você pudesse ver quantas coisas boas, se você pudesse observar o seu futuro, quantas coisas boas você está criando dentro do seu vórtex. Desculpa. Você mudaria o seu sentido, o seu ponto de atração para um ponto melhor. E muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu estou vivendo uma situação tão difícil, é uma situação tão desafiadora. Mas se a gente pudesse ver como o universo ele está movendo as coisas para que as coisas que a gente queira cheguem nas nossas mãos, a gente pararia de pensar negativo. Lembra o caso da mulher? O universo estava movendo as coisas para que a casa chegasse até ela. Mas o que acontecia? Ela, com o pesar, com o sentimento ruim, ela impedia, ela colocava uma barreira para que aquilo que o universo estava querendo trazer para ela de presente, de bom, de amor, não chegasse nela. Imagina que nós somos uma antena e aí a gente vibra uma energia e essa energia emana. E quando essa energia emana para o universo capta isso e sabe o que nós queremos. Se a gente está vibrando na alegria, na felicidade, no bem-estar, porque de fato, gente, tudo que a gente quer só tem um único motivo, é nós nos sentirmos bem. Tudo que se você parar para pensar hoje, tudo, absolutamente tudo que você quer tem um único objetivo, é se sentir bem. Então, por que não se sentir bem agora? É aquele famoso ser para ter. Porque quando eu me sinto bem, eu abro a porta para que o universo venha me entregar aquilo que eu pedi. E quando que eu peço? É só quando eu falo? Não, é quando eu sinto. Por isso que muitas vezes a gente cria tantas coisas negativas na vida da gente. E quando essas coisas estão ali acontecendo na vida da gente, é difícil de enxergar as coisas positivas. Mas a gente precisa fazer isso. Porque, como os Abrams disse,
Quando a gente pensa coisas positivas, a gente sente coisas positivas, se a gente pudesse observar o nosso futuro, o caminho de coisas boas, o que aquele sentimento desencadeou de coisas boas na nossa vida, a gente ficaria focado o tempo inteiro em pensar coisas boas, em sentir coisas boas. Thalita, mas a minha vida tá um caos, eu sei. Thalita, mas eu tô passando por um monte de coisas, eu sei. Thalita, e se você continuar preso nisso, pondo a sua atenção nesse ponto, a sua vida vai continuar ruim. Então, nós precisamos, para que a gente consiga ver o nosso futuro, a gente precisa mudar o nosso ponto de atração. Como que a gente muda? Mudando o nosso sentimento. Thalita, como que eu mudo se eu tô afundada no poço que eu não vejo nem fundo? Como que eu vou mudar se eu tô numa situação que é horrorosa, que eu não consigo, não tenho forças para sair? Busque um único pensamento. Busque um único pensamento. Lembre de uma coisa que te deixou feliz. Nesse vídeo, eles deram um exercício, né? Ele falou que a pessoa que estava ali dando a palestra parou e começou a escrever felicidade, 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 felicidade. Começou a escrever. E de tanto ela escrever felicidade, ela começou a se lembrar de coisas felizes, de momentos felizes que ela tinha passado. Ela trouxe. E aí ela lembrou de um. E aí ela lembrou de uma viagem. Daí, quando ela lembrou dessa viagem, ela lembrou de uma outra situação que ela tinha passado nessa viagem. E daí, quando ela lembrou dessa outra situação, ela lembrou de uma outra situação. Então, para que a gente mude o nosso ponto de atração, a gente precisa mudar os nossos sentimentos. E quando a gente muda os nossos sentimentos, a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda os nossos sentimentos. Quando a gente muda esse ponto de atração, a gente começa a vibrar coisas diferentes. E para quem viu o meu vídeo de ontem, se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui no card, ou aqui em cima, ou na descrição do vídeo, para vocês assistirem. Que eu disse no vídeo de ontem que quando um pensamento vem na nossa mente, é porque nós já estamos em vibração desse pensamento. Ou seja, se veio um pensamento ruim na minha mente, é porque eu já estou vibrando. Esse pensamento, ele veio simplesmente para me trazer clareza daquilo que eu estou vibrando. E aí, quando esse pensamento chega, eu tenho duas opções. Ou jogar ele para debaixo do tapete, ou olhar para ele e falar com ele, beleza, pensamento, gratidão por você estar aqui. Por exemplo, vamos supor que aconteceu uma coisa e uma situação na minha vida, né? Porque as coisas que acontecem na minha vida, eles são só elementos que chegam na minha vida para que eu possa ver o que está dentro de mim, tá, gente? Nada chega à nossa vida que não é nosso. Se chegou, é meu. Então, chegou para mim para que eu consiga ver algo que eu preciso mudar o meu foco, mudar o meu ponto de atração. Vamos supor que aconteceu alguma coisa ali comigo e eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito. E aí essa tristeza me remeteu a uma outra situação, e aí me deu muito medo. E aí eu fiquei com muito medo de uma situação. E aí eu comecei a sentir esse monte de coisas ruins. Se eu paro para pensar, e aí nesse caso eu tenho duas situações, né, que eu posso fazer. Ou eu pego esse sentimento e jogo para trás, põe lá debaixo do tapete para não olhar para ele de jeito nenhum. Ou então eu olho para ele, entendo que ele foi um recado, mas imediatamente eu tiro ele da minha vida, eu tiro ele de mim. E é isso que a gente tem que fazer, porque jogar ele para debaixo do tapete também não adianta. Porque quando eu coloco um sentimento, eu vejo que ele tá ali e jogo ele para debaixo do tapete, ele vai para dentro do meu subconsciente. E aquilo começa a corroer. Chega uma hora que o seu subconsciente vai falar, ó, trata disso, resolva isso. E aí começa a acontecer um monte de coisas na sua vida vibrando aquele sentimento para que você veja que ele tá ali. Então, a gente não quer isso. A gente não quer jogar para debaixo do tapete, porque na hora que ele vier, que ele sair de lá de baixo, ele vai vir forte. E ele vai causar um monte de situações que a gente não quer. Que aí ele é trazer o nosso ponto de atração. E aí ele vai estar vibrando, gente. Muitas coisas que a gente vive são vibrações que a gente tem dentro da gente e a gente nem sabe. Mas existem formas da gente acessar essas informações. Daí o que acontece é que o que a gente
tem que querer entender esses sentimentos. Quando o medo chegou pra mim, eu vou olhar pra ele e falar: oi, medo, tudo bem? Então, eu entendo que você tá aqui porque você veio me trazer um recado. A minha bússola tá ativa e você veio me trazer aqui um recado de que eu preciso olhar pra esse ponto que você tá me trazendo. Beleza, entendi o recado. Agora vamos embora? Vamos sair daí? Porque tá na hora de você dar o fora. Porque eu não te quero aqui. Os sentimentos negativos, gente, eles só servem pra nos trazer coisas que a gente tem que melhorar. Thalita, mas eu tô numa depressão, eu não aguento, eu tô no fundo do poço. Gente, depressão nada mais é do que vários medos pequenos que vão somando e chega numa hora que é que nem o copo com água. Uma gotinha faz ele derramar. A depressão é isso. Não existe hoje aconteceu um negócio com você e amanhã você tá de depressão. Isso não existe. Depressão são vários sentimentos de perda, que é medo, né? Eu perdi. E aí chega numa hora que você perde tanto que você não aguenta aquilo e entra em depressão. Então, esses sentimentos, eles servem para nos dizer que a gente tá com o nosso ponto de atração no lugar errado. O nosso ponto de atração está vibrando no lugar errado. Então, quando os Abrams falam, mude o teu ponto de atração, não é que você não vai prestar atenção ao sentimento que tá ali. Você vai, mas você vai prestar atenção no que ele veio te trazer. Beleza, entendi o recado. Agora, vamos mudar o nosso foco. Vamos tirar isso dali. E aí, o que a gente faz para isso? A gente começa a trazer pensamentos positivos. Traz um pensamento positivo. Tem dificuldade? Faz esse exercício. Comece a escrever. Felicidade, 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 felicidade. Até que venha um pensamento de felicidade em você, na sua mente. Até que você consiga enxergar um pensamento, um ponto de atração que te traga felicidade. E aí, a partir desse pensamento, comece a construir outros pensamentos na sua mente. E aí, com a construção desses pensamentos, você vai ver que você tem fartura de tudo. Olha só, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho nada. Eu não tenho abundância de nada. Será que não? É assim que a gente muda o nosso foco. E aí você pode pensar, será que não? Olha quanta coisa eu tenho. Eu respiro, eu tenho ar em abundância. O meu corpo funciona o dia inteiro. Ele funciona com abundância de energia, de sangue. Os meus pulmões enchem de ar. O meu coração bate o tempo inteiro. O meu cérebro, nossa Deus, quantas coisas acontecem dentro do meu cérebro. É abundante. E você começa a natureza. A natureza é abundante. Poxa, quantas frutas um pé de árvore dá? Quantas frutas, quantas mangas um pé de manga dá? O pé de manga nunca vai falar, eu nasci pra nada. Não, ele tá ali. E faça chuva, faça sol, ele tá ali e ele dá o seu fruto. E quando a gente começa a trazer esses pensamentos e construir essas ideias na nossa mente, fica mais fácil da gente mudar o nosso ponto de atração. Quer dizer que você vai sair lá de baixo e ir lá para a felicidade extrema? Talvez não. Mas olha só para você ver. O medo, a vergonha é a frequência mais baixa que existe. Está lá no fundinho da tabela de Hertz. Quando eu tô com vergonha, eu tô vibrando 20 Hz. Se eu passo a vibrar raiva, é bom. Não é, mas já é bem acima. E qual é o ponto? É subir um degrauzinho de cada vez. A raiva, ela me impulsiona a sair daquilo. Ela faz com que eu não aceite aquilo. E aí eu começo a vibrar um pouquinho mais elevado. Aí eu vibrei um pouquinho mais elevado, eu subo mais um degrauzinho. Quando você for ver, você já tá vibrando alegria, paz, amor. É assim que a gente vibra, né? Que a gente muda o nosso ponto de atração. Então, para que a gente saiba qual é o nosso futuro, é só olhar para o que você está pensando e sentindo. Se você está sentindo coisas boas, você está criando um futuro maravilhoso. Mas se você está sentindo coisas ruins, sinto lhe dizer, o seu futuro não vai ser bom, não. Você só vai estar colhendo mais o mesmo. Se você hoje está chorando porque você não tem dinheiro, se você continuar com o seu ponto de atração, eu não tenho dinheiro, prestando atenção na falta, no que você não tem, você vai começar a criar mais do mesmo. Então, faça um esforço para que você mude o seu ponto de atração. E aí, gente, eu não tô dizendo aqui, não tô dizendo aqui que é fácil.
Eu sei que é desafiador, mas é possível. No primeiro dia, talvez vocês nem consigam. Ai, Thalita, eu tenho dificuldade de me concentrar, de pensar, porque eu tô muito atolada em coisas ruins. Pare um minutinho antes de dormir. Se você conseguir fazer isso, você vai ver que o seu dia... Porque assim, ó, a gente quando dorme, eu tô aqui numa energia, certo? A gente quando dorme, essa energia paralisa. E quando eu acordo, ela volta do mesmo lugar. Então, quando vocês forem dormir, vai aí um exercício, mais um exercício que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem dormir, que o último pensamento que vocês tenham seja de coisa boa, de coisa positiva. Não vai dormir com a televisão ligada ou com o celular ligado ouvindo tranqueira, ouvindo coisa ruim. Quer ouvir alguma coisa? Põe um áudio de coisas boas para você ouvir. Porque aí, quando você faz isso, você vai dormir com a energia um pouquinho melhor. E aí, no outro dia, você já acorda com essa energia. Tudo que a gente manda, gente, pro universo, ele traz de volta. Tudo. É impossível você vibrar uma energia e um sentimento e um pensamento ruim e você atrair coisa boa. Você quer ver? Olha o que Jesus disse. E aí não é religião, eu tô falando sobre espiritualidade. O que Jesus disse? Que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu tô plantando pensamentos ruins, qual a possibilidade de eu colher um sentimento bom? Qual é essa possibilidade? Ele disse uma outra coisa. Ele disse, cuida do coração, né? Porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, o seu tesouro é tudo aquilo que você colhe, que você recebe. Gente, imagina você achar um baú de tesouro. Imagina como que você vai ficar. Felicíssimo, não é? Mas imagina que você abre aquele baú e tem um monte de coisa podre lá dentro. É assim. Se a gente tem pensamentos ruins, o nosso baú de tesouro, e o baú de tesouro representa o nosso coração, né? Se a gente tem um baú ali e a gente só tem pensamentos ruins, o que a gente colhe vai ser coisas ruins. O que vai ter ali dentro daquele baú vai ser um monte de coisa podre e ruim. Agora, se por outro lado eu penso coisas positivas, eu sinto coisas positivas, se quando acontece uma coisa ruim comigo, eu olho para aquilo e falo, beleza, eu entendi o recado, entendi que você veio para me trazer um recado, sentimento, porém, eu já entendi o recado, agora você pode ir embora. Ah, não, mas... Não, agora você pode ir embora. Thalita, mas é que foi muito traumático o que eu vivi, você não tá entendendo. Eu sei. E até quando você quer ficar vivendo isso? Até quando você quer ficar revivendo isso? Até quando vocês precisam ficar revivendo coisas ruins para aprender que nós estamos aqui para que a gente possa expandir, evoluir. E como que a gente expande, como que a gente evolui? Através de criar. O Criador é assim. Como que o Criador expande? Através de criação. Tanto o nome já diz, né? Criador. Nós, como co-criadores, somos a mesma coisa. Como que nós expandimos? Através de criação. A gente cria um monte de coisa para que a gente experiencie coisas diferentes. Mas a gente pode optar por criar coisas boas, co-criar coisas boas e viver coisas boas, ou co-criar coisas ruins e viver coisas ruins. E o ponto central é, nós estamos aqui para criar, aprender a criar, apesar das adversidades, que a gente consiga criar coisas boas. Não é que talvez a gente não passe adversidade, mas é que apesar das adversidades, a gente consiga criar coisas boas. E, gente, quando a gente começa a mudar o nosso foco, o nosso ponto de atração para coisas positivas, as coisas ruins acontecem muito menos na nossa vida. Sabe aquela pessoa, aquele amigo ou aquele parente que você olha e você fala, meu, o que acontece? Parece que tudo dá certo para essa pessoa. Parece que tudo o que a pessoa quer acontece. Parece que é uma facilidade. A pessoa vive numa vida de zen. Uma vida perfeita. A gente olha e fala, meu, não é possível. O que acontece com essa pessoa? A pessoa não tem problema, né? Não é que ela não tenha problema. É que é tudo tranquilo na vida dela. É tudo tranquilo. Parece que, se a gente comparar, por exemplo,
com aquelas pessoas que têm muitas adversidades, se você pega uma e coloca uma do lado da outra, parece que a vida de um é um turbilhão e a vida do outro é tranquila, é zen. Mas por quê? Porque ela aprendeu a co-criar coisas boas na vida dela. E aí, ó, eu ouvi um exemplo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Um exemplo de uma pessoa que está observando uma outra nesse sentido, que tudo acontece de bom, que tudo é fácil, que tudo é leve. E aí a gente olha para a pessoa e fala, nossa Deus, mas também ela tem dinheiro, por isso que foi fácil para ela. Você está criando coisas ruins para você, porque você está focando num ponto negativo. Porque ela só conseguiu porque o fulano e ciclano ajudou ela. Você está criando coisas ruins para você porque você focou num ponto negativo. Que tal você pensar que aquela pessoa conseguiu co-criar aquilo porque ela conseguiu ajustar o ponto de atração dela pro ponto correto? E se ela fez isso, e aí você pode se perguntar, se ela conseguiu fazer, eu também consigo. Como será que ela fez isso? Vou perguntar para ela. Olha que diferença. Aí você ajustou o seu ponto de atração para conseguir coisas boas. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida a gente atrai. Tudo. Então, que tal começar a atrair coisas boas? Que tal começar a criar um futuro para você de coisas boas? Como saber como é que é o meu futuro? Quando eu estou plantando coisas boas. Thalita, mas aí não é saber como é o meu futuro. Claro que é. É sim. Você quer ver como é? Eu quero uma casa. A minha casa vai ser assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ser não sei o quê, blá, blá, blá. Vai ter um monte de coisas na minha casa e tá aqui, ó. Isso aqui, o universo, é o que eu quero pra minha casa. Certo? Eu pensei, eu senti, eu sinto que é verdade, porque se a gente não sente, de nada adianta só pensar, a gente precisa sentir. E pra gente sentir, a gente tem que zerar as resistências. Para a gente conseguir atrair e estar num ponto de atração ideal, a gente tem que zerar as resistências, tá, gente? Como que a gente zera as resistências? Através de terapias, através de instrumentos que a gente consiga tirar as resistências do nosso ser. Então, por exemplo, se eu quero uma casa, eu tá ali, desenhei a minha casa, já pensei. Quando eu penso na minha casa, eu tenho fé, convicção de que aquilo já está feito? De que aquilo já é real? Embora ele não esteja fisicamente aqui na minha frente, mas eu já consigo visualizar e é real, embora não esteja fisicamente aqui nesse mundo, ele já é real? A fé é isso. É a gente acreditar sem ver. Mas é ter a certeza absoluta. E, gente, fé é a mesma coisa que crença, tá? Fé é a mesma coisa que acreditar, a mesma coisa que crença. Se eu tenho uma crença que aquilo vai acontecer, que é só uma questão de tempo, aquilo vai acontecer. Porque não, né, a gente não vai pensar no estalo de dedo, aquilo vai acontecer. Por exemplo, uma mulher não fica grávida e o neném nasce no outro dia. É preciso uma gestação, 9 meses. Né? A gente não planta uma sementinha, no outro dia a árvore tá grande e tá dando fruto. Não, existe um tempo para que essa árvore cresça e comece a dar frutos. É a mesma coisa. A minha casa é ter fé de que ela vai chegar. De que ela vai chegar, não, que ela já chegou. De que ela está ali. E mesmo que dure 5 anos, 10 anos, eu acredito. É certeza. É só uma questão de tempo. Ela tá ali, ó, germinando, até que ela apareça aqui para mim. Agora, se eu penso na minha casa e desce pro meu coração, e quando desce pro meu coração, aquelas vozinhas, né? Elas falam pra mim assim, não, que balela é essa, Thalita? Onde você acha que você vai conseguir? Como que você vai conseguir uma casa dessa? Aí você já sabe que existe uma resistência ali. Existe uma resistência. Você pode minimizar essa resistência fazendo esse treinamento que eu falei aqui para vocês hoje, né? De puxar o foco para o positivo. Mas é importante que vocês limpem essas crenças também. Porque quanto mais crença há no nosso ser, maior dificuldade a gente vai ter de criar um futuro. Então vamos lá. Como é que eu sei o meu futuro? Eu pensei na minha casa. Se eu acredito mesmo, eu sei o meu futuro. Eu sei que ela vai vir. Eu sei. Ai, nossa, Deus, tô com vontade de tomar um café expresso. E aí, amanhã,
de repente, meu café expresso tá ali. Alguém me chama para tomar um café, me leva num lugar, ou então eu tô passando ali no shopping ali, e aí eu vi um café gostoso, igualzinho àquele que eu tinha visto. Eu posso cocriar o meu futuro, você pode cocriar o seu futuro, mas tudo vai depender daquilo que tem dentro de você, do seu ponto de atração. Então, se você tem muitas resistências, quer dizer que vai ter mais dificuldade em cocriar. Não quer dizer que você não pode, você só vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas você pode usar essas técnicas de antes de dormir, pensar no que você quer para poder igualar a sua frequência, para que o seu subconsciente comece a entender que essa crença que está ali não é verdade, que você quer a sua casa. Mas existem formas muito rápidas da gente fazer isso. O Theta Healing, por exemplo, que é a terapia que eu trabalho com ela, o que a gente faz no Theta Healing? A gente faz um acesso ao nosso subconsciente. Lembra que tudo o que a gente tem de crença, seja positiva ou negativa, a gente tem dentro do nosso subconsciente. E daí, a gente acessa o subconsciente, né? Através do estado Theta, você entra ali no estado meditativo, e aí não quer dizer que você não vai entender o que está acontecendo, você vai estar consciente de tudo que está acontecendo. Porém, que você vai estar num estado meditativo. O que é um estado meditativo? É de concentração. Apenas isso. E aí a gente acessa o seu subconsciente através de perguntas que a gente faz, que a gente tem técnicas de perguntas para saber conversar com o subconsciente. Através de perguntas, a gente acessa o momento exato em que aquela crença foi criada. Quando a gente acessa o momento exato em que aquela crença foi criada, a gente retira essa crença e coloca uma crença boa no lugar. A partir desse momento, você já é capaz de visualizar a sua casa e ter fé que aquilo é real. Aí você visualizou, teve fé de que aquilo é real, ou seja, teve crença, né? Porque você limpou a crença ruim e deixou ali no lugar dela uma crença boa. Você acreditou, sem nenhum tipo de dúvida, de que aquilo é real, é só uma questão de tempo para sua casa aparecer como matéria. É só uma questão de tempo. Como que a gente pode fazer isso? Existem formas de se fazer sozinho? Sim, você pode fazer essa técnica, né? Que eu dei aí de você pensar em coisas boas. Gente, fazendo Theta Healing ou não, você tem que fazer o seu dia a dia estar sempre numa energia elevada, tá? Por quê? Porque cada vez mais você cocria coisas melhores. Lembra que se a gente tá com energia baixa, a gente cocria coisa ruim. Então não adianta nada eu cocriar uma casa, mas cocriar uma vida de cocô. Não adianta de nada. Então a gente mantém a nossa energia elevada ali durante o nosso dia, fazendo o quê? Fazendo com que o nosso ponto de atração ele esteja num ponto positivo. A gente pode fazer esse exercício também de todo dia, na hora de dormir, eu pensar naquela coisa positiva que eu quero, e aí vou dormir, no outro dia eu acordo com aquilo, e fazer isso é até bom, sabe por quê? Porque você consegue identificar crenças. Se você chega ali na hora de dormir, você pensa na sua casa, né? Trazendo o exemplo da casa, você pensa na sua casa, e lá no seu interior, alguma coisinha te fala, você pode saber que você tem uma crença ali. E aí você pode fazer isso todos os dias. É um pouco mais demorado. O Theta é um pouco mais rápido, né? Porque a gente você vai no centro, você vai no cerne ali, né? Você vai naquela memória em que criou aquela falta de crença, aquela crença ruim, aquele bloqueio, né? E aí você vai lá, extrai essa crença e coloca outra no lugar. Em questões de minutos, a sua vida já começa a ter um outro ponto de atração. Por quê? Porque você já tirou aquela crença que estava vibrando ruim no seu corpo. Quando você tirou aquela crença, ela parou de vibrar de forma negativa. Então, você começa a atrair coisas mais positivas. Então, você pode viver uma vida de abundância. Você pode saber o que você vai conseguir no seu futuro. Você pode saber tudo aquilo que você vai criar, todo o seu futuro. Basta você estar consciente do que você sente e do que você pensa. E quando você perceber que sentimentos ruins e pensamentos ruins estão tomando o controle da sua vida, entenda
né? Acolha o que eles vieram te dizer e mude isso. Mude, transmute, né? Transmute, mude esse sentimento. Transmute isso. Porque aí você vai conseguir co-criar uma vida melhor. Thalita, mas só eu mudar isso resolve? Sim e não. Às vezes você vai conseguir melhorar. Lembra que eu falei da escadinha? Você vai conseguir melhorar a sua energia pouco a pouco. Só que muita gente tem dificuldade em manter isso, porque tá tão atolado naquilo que não consegue manter isso. Então tem dificuldade. E aí o sim, porque o Theta Healing, por exemplo, é uma ferramenta que consegue fazer isso de forma muito rápida e muito certeira. As pessoas que trabalham, né, que recebem, né, esse tratamento com o Theta, elas falam, né, de quão rápido a vida delas deu uma guinada para melhor, né? Porque o Theta ele tem esse poder muito rápido de fazer isso. Então, gente, se vocês precisarem, né? Eu trabalho com o Theta, eu trabalho com o Theta Healing, sou terapeuta Theta Healing, formada, reconhecida, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Se vocês precisarem, me chame, vou deixar o meu contato aqui na parte de baixo do vídeo. E se, caso vocês não conseguirem ou não quiserem me chamar, ouçam esse vídeo e ouçam de novo, até que vocês entendam, internalizem como vocês podem fazer a mudança desse paradigma, ou dessa crença, ou dessa resistência sozinhas. Por quê? É impossível que a gente tenha resistência e consiga atrair coisas boas, tá? Elas são como ervas daninhas, que a gente até pode ter ali plantado coisas boas, mas as ervas daninhas estão ali matando essas coisas boas que a gente quer. Beleza? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e espero de verdade que vocês, a partir de agora, comecem a ficar conscientes para saber o que vocês estão criando no seu futuro. Porque você só vai criar coisas boas no seu futuro se você tiver pensamentos e sentimentos condizentes com o que você quer criar. Caso contrário, é impossível. Aí você vai começar a criar coisas que você não quer. E nós estamos aqui, né, gente, para evoluir, para expandir. Então, por que não evoluir? Então, por que deixar de evoluir com coisas positivas? Por que a gente, em vez de querer evoluir com coisas negativas, por que a gente pode pensar, né? Eu quero evoluir com coisas positivas. Lembra que eu falei que nós estamos aqui para expandir, para criar, para co-criar coisas. E essa expansão, ela pode vir, né, o desafio que a gente tem, ela pode vir através de coisas ruins ou de coisas boas. E a gente pode estar nas nossas mãos vamos dizer assim, a rédea para que a gente crie coisas boas no nosso futuro. Então, vamos aproveitar que a gente sabe disso e começar a partir de hoje a criar o futuro que a gente deseja na nossa vida. Beleza? Esse é o recado que eu quero dar para vocês hoje. Tem muitas pessoas que eu tenho certeza que não vão entender esse vídeo, mas eu tenho certeza que algumas outras vão entender, compreender e internalizar, porque afinal de contas ele não é para todo mundo, mas é para aquelas pessoas que estão prontas para entender. E é isso que o meu eu deseja para o seu eu, que o seu eu possa compreender e a partir de hoje que você possa começar a fazer uma vida de plena abundância em todos os sentidos. Um grande beijo e até a próxima!